Meus amados, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós iremos entrar no capítulo 2 e temos aprendido várias lições aqui com o apóstolo Paulo sobre a carta que é conhecida como a carta da alegria. A carta da alegria. Se por alguma razão você perdeu o estudo, pastor, não pude vir domingo tal ou domingo anterior. Essas preleções, elas estão sendo gravadas, registradas, então você pode entrar no nosso canal, está lá no grupo da igreja, e procurar pelo estudo específico que você não pôde acompanhar. Eu falei ontem para a irmã Terezinha como tem sido gostoso estudar assim de forma expositiva, porque damos continuidade, né, estudando versículo por versículo e aprendendo assim as lições que a palavra de Deus tem a nos ensinar com a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos enxugar um pouco o estudo, porque como estamos na escola dominical, eu quero abrir para vocês também fazerem algum comentário, alguma observação e contribuir conosco para esse nosso tempo de estudo. No estudo anterior, nós vimos que Paulo, ele encorajou os irmãos a viverem de modo digno do Evangelho. E nós temos entendido que o Evangelho, irmãos, o Evangelho propõe uma vida de compromisso, baseada na verdade da palavra de Deus, em uma vida transformada. O Evangelho, ele tem um padrão de vida que deve ser seguido com dignidade por aqueles que confessam sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que dizem, olha, eu vou a Cristo, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Pois o Evangelho, ele propõe um padrão de compromisso, de verdade, e esse padrão, ele deve ser seguido por aqueles que colocam sua fé no Senhor Jesus Cristo, negando, renunciando a si mesmo e ao mundo, tendo em consideração, o apóstolo Paulo falou isso, que nós, nessa vida, nessa cidadania, nessa nova identidade em Cristo, nós enfrentaremos vários adversários. Foi isso que Paulo mencionou e nós aprendemos no domingo anterior. Adversários esses como os próprios incrédulos, ali da cidade de Filipos, romanos, que não conheciam a verdade do Evangelho, de certa forma perseguiam, de forma atroz aqueles que confessavam a Cristo como Senhor. Então o apóstolo Paulo mesmo chega a dizer, olha, vocês estão passando por tais dificuldades que eu mesmo passei quando eu estive aí. Pois essas mesmas pessoas que não chegaram a Cristo ainda são adversários, não sejais intimidados pelo que eles falam. Não sejam intimidados, muito pelo contrário, que vocês deem testemunho da fé de vocês. Também Paulo menciona alguns adversários, possivelmente seriam adversários de dentro da igreja, ou que estavam ali próximo, como judeus, que vinham a Cristo, mas ficavam com um pé no judaísmo e com um pé no cristianismo, e queriam impor as leis do judaísmo dentro do cristianismo, como a circuncisão, como as festas, como a dieta do judaísmo, que são vários preceitos, várias coisas cerimoniais, que não fazem parte da igreja. E eles queriam trazer isso, e o apóstolo Paulo, depois ele vai falar com mais peso, dizendo, tenha cuidado com os cães, cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Ele também fala de adversários, possivelmente, que estavam querendo intimidar de dentro. E eu mencionei que os adversários de dentro não eram crentes em Cristo, fiéis, eram pessoas que tinham escutado o Evangelho, mas tinham saído. E eu disse que essas pessoas são as piores. Pessoas que vêm para o Evangelho, conhecem, de certa forma, depois fogem, são os piores, porque começam a falar coisas de dentro da igreja. São os piores tipos de adversários, são esses, que de certa forma conhecem o Evangelho e escarnecem. E o apóstolo Paulo, vimos no estudo anterior,
não sejais intimidados por esses adversários. Vamos lutar juntos pela fé evangélica, sendo corajosos e vivendo a fé cristã de forma digna, porque nós somos cidadãos de uma pátria, o quê? De uma pátria superior, de uma pátria celestial, pois devemos viver de modo digno, não dessa pátria, mas daquela pátria superior. E no estudo de hoje, nós veremos os passos para a verdadeira humildade no amor fraternal. Vamos para a Bíblia? Filipenses capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, e vamos assim iniciarmos o estudo de hoje pela manhã. Filipenses capítulo 2, apenas versículos de 1 a 4. O tema do nosso estudo é os passos para a verdadeira humildade no amor fraternal. O amor fraternal exige veracidade e tem os passos a serem seguidos em humildade, e veremos hoje pela manhã esses passos que devemos dar para então termos uma vida de humildade, amando uns aos outros verdadeiramente. Filipenses capítulo 2, iniciando o capítulo 2 hoje pela manhã, versículos de 1 a 4. Vamos ler em uma só voz? São apenas 4 versículos. Convido a amada igreja a ler comigo Filipenses 2, de 1 a 4. Compassadamente. Juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pai, novamente em oração, pedimos a sua direção, que o Senhor nos dê sabedoria para retermos a sua palavra e colocarmos em prática. Nos ensina quanto a esse estudo, ó Deus, da verdadeira humildade no amor fraternal. Precisamos aprender muitas coisas, pois nos ensina. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa igreja de Filipos trouxe muita alegria ao coração do apóstolo Paulo. Nós sabemos que as informações, quem levou ao apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, foi o irmão Epafrodito. Ele levou aquela oferta, lembra? E além da oferta, ele trouxe notícias também de como estava a igreja em Filipos. E sabemos que a igreja estava indo bem, tinha compromisso com Deus, e isso trouxe alegria também ao coração do apóstolo Paulo. Mas também, nós, pelo teor de algumas palavras, nós entendemos que essa igreja estava com algumas dificuldades também, de os irmãos amarem uns aos outros, precisando ter mais cuidado de um para com o outro. Então, tendo isso em vista, ele menciona em versículos anteriores, lutando juntos pela fé evangélica, com todo amor, com todo sentimento, mas agora ele vem a mencionar, irmãos, em outras palavras, eu recebi boas notícias de vocês. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há mesmo isso entre vocês, alguma comunhão do Espírito, se há mesmo entranhados afetos de misericórdias entre vocês, agora ele vem exortando, completai a minha alegria. Parece que a alegria de Paulo, ela era uma alegria estável,
firmada na palavra de Deus, firmada em Cristo, mas quando ele diz completai a minha alegria, é porque ele queria ver mais ainda a intensidade desse amor que esses irmãos precisariam ter, mais ainda cuidado uns para com os outros. Ele diz, em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu tenho ouvido boas notícias de vocês, que há comunhão. E se há mesmo essa comunhão, se há essa afetividade, se há mesmo entranhados afetos de misericórdia, é interessante que a palavra entranhados está falando de um amor que vem além de um amor superficial, né, que vem mesmo das entranhas. A palavra literalmente é essa, um amor que vem de dentro. Se há mesmo esse amor, pois complete a minha alegria. Eu queria ver mais esse amor, com intensidade. Como então Paulo faz esse pedido? É muito importante observarmos, então, quais são os passos para que esse pedido de Paulo venha a ser realizado, desses irmãos completar a alegria do apóstolo Paulo. Então, reforçando, lendo o versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele mostra como esses irmãos deveriam melhorar mais no amor fraternal, que é o amor de uns para com os outros. Ele fala então 3 formas positivas de como os irmãos deveriam melhorar e aperfeiçoar esse amor fraternal. Mas ele fala também 2 formas de como eles não deveriam fazer. O que eles devem fazer e também o que eles não deveriam fazer. Então ele menciona aqui de forma positiva, vocês precisam ter o mesmo pensamento, tenhais o mesmo amor uns para com os outros e sejais unidos de alma. Agora, o que significa ter o mesmo sentimento, pensar a mesma coisa? O que significa cada um desses passos aqui que são referentes à verdadeira humildade no amor fraternal? Ele era conhecedor dessa igreja. Ele conhecia bem esses irmãos em tê-los visitados e também pelo que o irmão Epafrodito passou. Havia, irmãos, líderes na igreja de Filipos que estavam brigando, que estavam não vivendo em harmonia, não em comunhão uns com os outros. Havia adversidades uns para com os outros. É tanto que ele vinha citar depois 2 irmãs que estavam brigando uma com a outra. Quais são os nomes dessas irmãs? Evódia e Síntique. Então depois ele vem a citar diretamente, olha, e quando 2 irmãos entram em conflito, não somente os irmãos são atingidos, mas também toda a igreja, porque aí começa um a ter partido, dizendo, ó, fulano está certo, não, cicrano está certo. Então o seu problema, meu irmão, já aplicando, o seu problema é o quê? É o meu problema. O problema do Jefferson, não, pastor, aí é problema dele, ele vai ter que se responsabilizar. Não, o problema do irmão Jefferson é o seu problema. O problema do irmão Jefferson é o meu problema. E isso prejudica muito a igreja. E o apóstolo Paulo, sendo conhecedor, sendo um bom líder, ele olha e diz, olha, irmãos, eu tenho escutado boa notícia de vocês, mas eu gostaria que vocês se aperfeiçoassem ainda mais no amor, pensando a mesma coisa, olhando para a direção certa, juntos. Então, para isso, ele cita 3 passos positivos a serem alcançados. Em primeiro lugar, ele diz que, de modo que penseis a mesma coisa. E o que significa pensar a mesma coisa? Não significa dizer que todos da igreja deveriam pensar uníssonos sobre uma posição tal. Não significa dizer isso, porque isso seria o quê? Seria impossível todos serem uníssonos em um só pensamento, no sentido de, olha, eu penso junto com você nessa posição aqui. Não era sobre isso. Penseis a mesma coisa significa que mesmo estando em discórdia um com o outro, deveriam ter e olharem para o mesmo objetivo de glorificarem a Deus juntos em amor.
Significa dizer que eles deveriam olhar juntos, mesmo com algumas dificuldades, tendo discórdia com um e com o outro, mas mesmo assim, estando em acordo e olhando juntos para o principal objetivo, que é Deus ser glorificado. Aí onde entra a expressão que você pode discordar de alguém sem brigar. Você pode discordar de alguém sem brigar. Às vezes nós tratamos algo na igreja do Senhor Jesus Cristo como se fosse um time de futebol. Onde você tem o seu time de futebol, eu tenho o meu, e o meu precisa ganhar do seu time, e o meu tem mundial e o seu não tem, o meu ganhou o Brasileirão e o seu não ganhou, mas não é sobre isso. O amor da igreja, e como nós devemos lidar com problemas dentro da igreja, é muito diferente do que tratar de política e do que tratarmos de futebol. Porque nós podemos discordar um com o outro, mas nós temos um só Deus, e nós temos um só Senhor, e nisso nós devemos o quê? Pensarmos juntos, e olharmos juntos para o que Cristo fez por nós, porque nós não fizemos nada por Ele, até a fé que nós temos foi Ele que nos deu, então nós não podemos nos gloriar. Ele depois vem a mencionar, tem pessoas que estão se vangloriando de alguma coisa. Pensar da mesma forma é se unir e trabalhar nas indiferenças. É nos unirmos e trabalharmos nas nossas indiferenças. Reconhecendo que somos irmãos em Cristo e temos um só destino em Cristo. Você pensa que você vai entrar no céu e você não vai falar mais com seu Chiquinho, não é? Você pensa que chegar lá, o fulano vai ter o lado dele, eu vou ter o meu, e nós não vamos nos falar mais, não. Você fica de um lado do céu, eu fico da outra parede. Não é isso não, irmãos. Essas lutas, essas indiferenças, nós temos aqui. Porém, nós precisamos trabalhar essas indiferenças, tendo em consideração e respeito o que Cristo fez por nós e pela sua obra, e olharmos juntos para o principal objetivo. Então, Paulo diz, olha, se há mesmo afetividade entre vocês, entranhados afetos de misericórdia, se há mesmo comunhão, complete a minha carreira, pensei juntos, na mesma forma. A ideia de vocês olharem juntos para o objetivo é Cristo. Eu tenho minhas indiferenças com o irmão Araújo, tenho minhas indiferenças com o irmão Adevaldo, mas essas coisas são coisas superficiais, subjetivas, porque o nosso principal objetivo é Cristo. Nós não estamos lutando um contra os outros, nós estamos lutando contra os inimigos deste mundo, contra o nosso ego, e o nosso principal objetivo é quem? É Cristo, é andarmos lado a lado. Então a ideia de pensarmos a mesma coisa é de se colocar um ao lado do outro e olharmos juntos em uma principal direção, que é Cristo, é o nosso alvo principal. Ele continua dando os próximos passos de humildade. Tenhais o mesmo amor. Tenhais o mesmo amor. E o amor deveria ser o mesmo, amor em comum, em harmonia uns para com os outros, mesmo com as vossas indiferenças. Trabalhe com as suas personalidades. E isso não é fácil, é uma questão mesmo de aprendermos a lidar uns com os outros. Ontem nós celebramos 25 anos de casados do irmão Jonas e da irmã Claudete. Bodas de prata. É fácil viver 25 anos juntos? Tem pensamentos diferentes, o marido da esposa tem? Tem. Mas não separam-se, porque eles estão honrando com compromisso. E como igreja também é assim. Como igreja também devemos ser assim. Nós somos uma família em Cristo. Temos as nossas indiferenças? Temos sim. Temos personalidades diferentes, tons diferentes, gostos diferentes? Temos sim.
e devemos trabalhar com isso de forma a não impor o que eu sou, como eu quero, e não empurrar, mas amando e respeitando, e vamos ver já considerando. E nisso Paulo diz, olha, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Alguém pode pensar o seguinte: o amor que eu tenho pelo Senhor é eu amo o Senhor, Ele é o meu Senhor. Mas alguém pode continuar dizendo, mas o que eu tenho para com aquele meu irmão é outra coisa. Não podemos dividir o reino de Deus, irmãos. E João, depois, na sua carta, vem ser muito duro com isso. Se alguém odiar o seu irmão, ele é o quê? Assassino, e ele nunca conheceu a verdade. Então, João depois vem a estreitar a situação, dizendo, se alguém não ama, se diz, eu amo a Deus, e eu odeio a seu irmão, e se nunca conheceu a Deus, porque Deus, ele é amor. E agora o apóstolo Paulo nos encorajando a darmos esses passos aqui da verdadeira humildade, a trabalharmos esses passos positivos em nossa vida. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Eita, meu Pai, unido de alma. Aqui fala da intensidade que deve ser esse amor. E é algo até que foge do nosso raciocínio. Olha, sejais unidos de alma. Como é que eu vou ser unido de alma com aquela criatura de Deus Pai? Me explique aqui. Aqui fala da intensidade, que deve ser algo mesmo profundo, sincero, com consideração, mesmo com as indiferenças, apesar de nós, apesar dele, apesar dela. Deus, me ajude, Senhor, a dar esses passos aqui de veracidade no amor fraternal. Ele fala da intensidade, de algo que deve ser evidenciado por meio das nossas ações, por meio da nossa conduta, de falar uns com os outros. Certa vez eu fui abordado por um irmão, que era conhecedor de que eu tive uma dificuldade em outro ministério com um irmão, uma dificuldade imensa de amor fraternal. E eu cheguei no ambiente, e essa pessoa estava observando, e eu me dirigi a todos naquele ambiente, principalmente aquele irmão que tínhamos dificuldade, indiferenças, apertando na mão, como é que você está, como é que estão as lutas, apertando na mão do outro. E depois um irmão que estava observando disse, pastor, não sei como o senhor consegue. Não sei como o senhor consegue. Eu disse, por quê? Nós temos nossas indiferenças. Nós temos nossas teimosias. Nós temos o ego em nós. E esse ego deve ser esmagado, esfarelado pela humildade, pela graça de Deus. Então é sobre isso, irmãos. Eu vou passar por longe para não falar com ele, eu vou falar por longe. Não, isso é errado. E se permanecemos assim, isso prejudica muito, irmãos, por dentro. Isso machuca tanto a nós e a obra de Deus, é um prejuízo sem igual. E o apóstolo Paulo, sabedor disto, ele diz, olha, mesmo com toda indiferença, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Ele menciona também coisas a não serem feitas. Ele diz, nada façais por partidarismo. É isso que ele diz. Se você tem essas indiferenças, então não faça coisas por partidarismo. E o que é isso? É tomar parte. Eu tomo parte, esse aqui é do meu lado, esse aqui é do meu lado. E esquecemos que estamos no reino de Deus e não numa partida de futebol, e não falando de política, de lado A e lado B. O reino de Deus, não devemos trazer as nossas mazelas para dentro do reino de Deus. E partidarismo é tomar parte, fazendo somente o que lhe interessa. E isso é muito prejudicial ao reino de Deus, é dividir, é trazer compartimentos ao reino de Deus. E não é dessa forma, é trazendo partidarismo. Então Paulo mostra coisas a serem feitas para os passos, da verdadeira humildade no amor fraternal, mas coisas também a não serem feitas. Nada façais por partidarismo. Tomar parte significa
tomar o reino de Deus com parcela, ou dividir. Se é algo do meu interesse, aquele irmão ali é dos meus, eu vou fazer de tudo. Mas tem outro irmão precisando, necessitado. Aquele ali não, aquele ali deixa ele se virar. Deixa ele se aperrear um pouco. Não, é lutarmos juntos. É não termos partidarismo. Apesar de nós, apesar dele ou dela, nossas indiferenças, é lembrarmos do que Cristo fez por nós. Nada façais por partidarismo ou vanglória, fazendo algo para trazer certo nível de glória para você. Sabemos que tudo que acontece no corpo de Cristo, Deus é glorificado. Mas a vanglória é pegar um pouquinho dessa glória e antes dela partir para o Senhor, eu como um pedacinho dessa glória. Não, Senhor, não vai tudo para o Senhor, não. Eu vou comer uma parte aqui. Eu vou me vangloriar do que eu estou fazendo, do que eu posso fazer. Nada façais por partidarismo ou vanglória. É dividir o reino de Deus e trazer um pouco de glória para você. Porém, ele diz, mas não façais isso, nem partidarismo, nem vanglória, mas por humildade. Mas por humildade, é aqui expresso no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. E humildade, ela é uma só em todos os lugares, irmãos. Não tem muito o que esmiuçar. A humildade, ela é uma só, de Gênesis a Apocalipse. Reconhecer que toda glória deve ser dada a Cristo, e até mesmo dentro do amor fraternal. É nos colocarmos no lugar certo, para que Deus seja glorificado. E o nosso lugar certo é sermos servos humildes, apesar de nós. Apesar da nossa personalidade, apesar de nossos gostos, da nossa teimosia, nós lutamos contra um inimigo feroz. E esse inimigo é quem? É você mesmo. Esse inimigo é você mesmo. Você tem quantos anos de fé? Tenho 10 anos de fé, pastor. Pois você luta com um inimigo feroz. É você mesmo, é o seu ego, seu egoísmo. A humildade às vezes dá uns passos para frente, mas o egoísmo lhe puxa para trás. E nós lutamos, devemos renunciar a esse egoísmo a cada dia. Nada façais por partidarismo nem vanglória, mas por humildade. Essas atitudes de partidarismo, elas causam divisão, prejuízos ao povo de Deus. Mau testemunho na comunidade. Paulo, sabedor disso, queria cuidar para que a igreja de Filipos não trouxesse esse mau testemunho, então, para a comunidade. Já tinham muitas dificuldades, injúrias, não poderia trazer mais peso. Tenham humildade e consideração uns pelos outros. Consideração e humildade andam de mãos dadas. Considerar e ter humildade andam de mãos dadas no amor fraternal. Considerar é parar para pensar, é rever o que ele falou, o que ela falou, o que eu estou falando, o que eu estou vendo. Considerar é parar para pensar e repensar. Então, considerar é isso, está ligado com a humildade. É você parar para pensar, parar para ouvir, porque existem irmãos e irmãs com suas indiferenças, e às vezes não consideram uns aos outros. E aí a luta, por que eu não considero? Se Cristo morreu por mim, apesar da minha pessoa, por que eu não devo considerar também o meu amado irmão e a minha amada irmã em Cristo? Então esse considerar é uma atitude de parar para repensar, tanto nas minhas opiniões como nas opiniões do próximo. Essa atitude, meus irmãos, de considerar, ela fala muito sobre como estamos servindo a Deus.
quando eu não tenho humildade para com meu irmão e a minha irmã, quando eu não tenho consideração, isso é uma forma de falar de como eu estou com Deus. Não é sobre o que a outra pessoa é, mas sobre quem eu sou. Está entendendo? Não é sobre quem fulano ou cicrano é sobre quem eu sou e sobre os meus princípios. Não é sobre o que está fazendo comigo, é sobre o que eu tenho. O que é que tem nessa casca aí? O que é que tem aqui? Não é sobre o que está vindo de lá para cá. É como eu estou servindo a Deus. Então isso irá ser evidenciado em consideração uns para com os outros e para com humildade. Porque uma pessoa madura em Cristo pode-se ver consideração apesar dos pesares. E essa consideração deve ser baseada e estruturada no que Cristo fez por nós na cruz. O irmão Davi trouxe prejuízos para mim na vida cristã. A irmã Letícia trouxe prejuízos para o pastor Aguiar e a dona Neuma em tal situação. Mas pelo que Cristo fez por nós, não pelo que eles fizeram, mas eu devo considerar o amor maior, o amor de Cristo. Pensar da mesma forma, ter o mesmo objetivo, apesar dos pesares, trabalhar nas indiferenças. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando com muita sinceridade. Ele então não está falando de algo superficial, é de algo sincero, que deve ser trabalhado em nosso coração constantemente e diariamente. E a humildade e a consideração é uma questão de aprendermos. Ninguém nasce humilde, não. Nós nascemos brabos, valentes, afoitos ao egoísmo. A humildade e a consideração é algo a ser aprendido na vida cristã. É algo que, consideração e humildade, abre todas as portas. Entra em todos os lugares, indo e voltando. A humildade, ela promove o bem por meio de ações. Veja o que está escrito no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então a consideração e a humildade é não pensar somente em si, mas pensar também no outro, nas dores do outro. É você fazer meios de algum momento, essas indiferenças vamos trabalhar. Mas em algum momento Deus vai nos aperfeiçoar. Eu não devo fechar essa porta. Não feche essa porta, dizendo, não, está fechada. Para ele ou para ela, essa porta está fechada. Não, deixe sempre aberta. Quando chegar a hora, amém, eu estou aqui pronto. Nunca feche essa porta. Essa porta do amor fraternal deve estar sempre aberta. Nem que seja olhando, uma hora irá dar certo. Então, isso é ter consideração. Isso é ter humildade, é trabalhar os passos aqui da humildade, do verdadeiro amor fraternal. 2 perguntas importantes. Como está o seu amor para com seu irmão? Como está o meu amor, o nosso amor, uns para com os outros? Como está a sua consideração, a minha consideração, a nossa consideração, uns para com os outros? É muito fácil, irmãos, cobrarmos. É muito fácil cobrarmos. Uma igreja com quase 200 congregantes, nós escutamos muitas cobranças. Ah, pastor, porque está faltando amor. Ah, porque está faltando consideração. Calma, isso aí já vem tempo. O apóstolo Paulo estava trabalhando sobre isso, faz tempo que Paulo trabalha com isso. Se ele estivesse em nossos dias, ele ia dizer a mesma coisa. Irmãos, eu escrevi há tantos anos. E às vezes nós cobramos essa consideração e cobramos essa humildade. Mas cobramos de lá para cá. E às vezes daqui para lá, nós fechamos a cara. Nós fechamos a porta, nós queremos de lá para cá, venha de lá para cá, eu quero amor, consideração e humildade. Mas quando chega a minha vez,
Cadê essa pessoa valente? Cadê essa pessoa braba? Para mostrar humildade e consideração. Queremos de lá para cá, venha, traga para cá consideração. Mas quando é daqui para lá, falta-nos. Conta-se uma história de duas crianças que viviam na rua. Pobres, catadores de lixo, viviam à mercê das migalhas dadas pela população. E essas duas crianças, uma era mais velha, a outra mais jovem, certo dia ganharam uma caixa de leite condensado. Quem é criança, e quem é adulto também, né? Sabe que é muito gostoso, leite condensado. E o mais velho, sabedor que o mais novo era meio esfomeado, foram compartilhar o leite condensado. Abriram a caixinha e logo o mais novo deu uma golada no leite condensado. O mais velho, considerando toda a situação, prendia um pouco o gogó do leite condensado para o mais novo não tomar tudo. E quando ele pegava para ser a sua vez, ele ia poupando também. Poupando porque sabendo que deveria compartilhar para com o outro. E eu li essa história e fiquei lembrando de nós, crentes em Cristo. Que nós somos essas crianças. Nós não temos muita coisa a oferecer no reino de Deus, não. Tudo que vem é graça de Deus. Tudo que vem para nós é a graça de Deus. Às vezes eu me paro para pensar e às vezes eu fico emocionado. Como é que Cristo pôde amar uma criatura como eu? Só eu sei do meu coração egoísta e mau. Se você acha que é muita coisa, eu acho que você não entendeu o Evangelho ainda não, irmãos. Acho que você não entendeu o Evangelho. Eu tenho direito. Eu acho que você não entendeu o Evangelho, a fé ainda. Nós somos aquela criança mais nova, que quer engolir, eu quero só para mim. Mas é preciso ter pessoas maduras, que tenham consideração e saibam então dividir as coisas. Essa ilustração não é sobre leite condensado. É sobre o verdadeiro amor, que renuncia o meu gosto e considera o outro em humildade, em alegria, em respeito, em consideração, em amor. Tem alguém hoje aqui que você precisa perdoar? Ou pedir perdão? Tem alguém que está em sua mente, em seu coração, quando você vai beber água, quando você vai deitar, levantar-se? O que você vai fazer diante desse estudo? O apóstolo Paulo diz, se há mesmo comunhão, entranhados afetos de misericórdia, se há mesmo consolação, pois completai a minha alegria. Complete a minha alegria. Perdoe uns aos outros, tenha consideração, não seja partidário, penseis a mesma coisa, tenha consideração e humildade, apesar dos pesares. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. E eu quero abrir para nós conversarmos um pouco. Ó Deus e Pai, Senhor, eu admito, nós somos pequenos diante desse assunto. Senhor, nós precisamos aprender muito o que é consideração, o que é humildade. Nos ajuda, ó Deus, a não falarmos o que queremos, da forma como queremos e do jeito que queremos. Mas venhamos considerar, em primeiro lugar, a sua obra, o seu reino, e depois considerando uns aos outros, sendo unidos, apesar das indiferenças, pensando a mesma coisa, agindo, evidenciando, ó Deus, tendo humildade. Então nos ajuda, ó Deus, é uma questão de aprendermos. E essa igreja de Filipos já tinha essas dificuldades, nós também temos. Nos ajude, ó Deus, nos ajude. Nos dá sabedoria, nos sabemos portar uns com os outros. Assim nós oramos, ó Deus, apesar de nós, ó Pai,
O Senhor tem feito grandes coisas na tua obra. Nos ajuda, ó Deus, aumenta-nos esse amor, essa fraternidade, com sinceridade, consideração e humildade. Nos ajuda nessa lida, nessa batalha. Assim nós oramos, ó Pai, com sinceridade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amados? Vamos abrir um pouquinho, pelo menos alguns minutinhos para nós conversarmos, tá bom? Pronto. Dá para ver aí, né, pastor? Né? Ótimo. Bom dia, irmãos. Bom dia. De fato, esse estudo que o pastor recitou e Paulo repassando para nós, e às vezes nós não entendemos, ou então não tentamos pôr isso em prática, ou não dá para nós entender perfeitamente. Mas enquanto o pastor estava falando sobre esse entranhado de amor, né, esse afeto, né, então como é que isso pode aplicar na nossa vida prática, né, dentro da nossa igreja local aqui, né? Não está nem com o mês perfeito, eu fui para o posto, e então, quando medi a pressão, deu tudo legal, o diabetes deu legal, e eu fiquei bem contente. Só que eu tinha tomado 3 comprimidos de manhã, né? Então, enquanto que eu fui, e lá, depois foi medida a pressão e tudo mais, estava tudo legal. Aí aqueles comprimidos foi fazendo efeito, e automaticamente a minha pressão baixou. Então começou a escurecer minha vista, e eu fiquei meio aperreado no meio daquele povo ali, né? E sem saber o que fazer. Então fui ao banheiro 2 vezes, aquela coisa, confusão todinha, né? E o resumo dessa história que eu quero dizer é o seguinte: aí quando eu participei para a Neuma, que estava padecendo aquela coisa sem eu entender, né? Então a Neuma abriu o jogo lá para as enfermeiras, as mulheres lá, e para todo mundo. Então me botaram na frente, então aquela coisa aconteceu, né? Mas daí para frente eu vi esse amor, pastor, em prática. Quer dizer, é coisa que nós devemos ver. Às vezes nós não enxergamos, mas uma pequena coisa quando aconteceu, né? Então logo a dona Socorro se prontificou para a telefonar. Isso. E aí logo ligaram para o pastor, ligaram para a Michele, e todo estava aí pronto, as enfermeiras, o povo lá tudinho. Então aquilo foi uma coisa que para mim, eu já com mais de 50 anos de fé, não entendi, né? E aí, eu estou aqui há mais ou menos 2 anos e pouco, né? Desses 2 anos, não dá para conhecer quem é ninguém, né? Mas aí a gente conhece quem é. Como esse amor, ele afeta dentro de nós. Isso me alegrou e não saiu da minha cabeça. Eu disse, olha, como é que eu pensei de ficar lá, então quem me levava para a cruz, né? E de repente o pastor veio, de repente a Michelle já estava pronta para ir, né? Quem? O Clóvis também chegou. Então tudo isso assim é aquela coisa, isso é em prática o amor fraternal. Essa é aquela coisa que nós vamos enxergando, entendeu? É não fechar a porta, né? E nesse momento a gente conhece quem é mesmo fulano. Isso. Quem é o irmão? Pronto, mostrou. E para mim essas pessoas não saem da minha mente, quer dizer, fiquei orando, estourando para eles, e qualquer hora acontece de novo, ou com qualquer um de nós. Muito bem. Espero que não aconteça de novo não, pastor. Ô, susto grande, viu? Muito bem, mas ficou como um exemplo para o pastor, né? De forma prática, dando um exemplo. Obrigado, pastor Aguiar. Muito bem. Dona Neuma, confesse seus pecados agora, dona Neuma. Bom dia. Bem, eu só queria ler um versículo que, quando o pastor disse que as pessoas só querem que venha, né? A gente só quer receber. E, biblicamente, eu tenho esse versículo na minha vida, que é em Mateus 7 e 12. E eu ensinei para os meus filhos que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, muito bem, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, se você quer receber amor, então dê amor. Se você quer receber um sorriso, sorria para aquela pessoa. Isso. Se você quer ter amigo, faça os amigos, né? Quer ser amado, ame. Isso, muito bem. A senhora me fez me lembrar, para concluirmos aqui, irmãos, obrigado, vai compartilhando pouco mesmo, obrigada. Fez me lembrar de famílias, né, que dizem assim, a igreja não tem comunhão, a igreja não tem amor.
Mas essa pessoa que falou, quando termina o culto, ninguém vê mais ela. Foge, corre, ninguém vê mais. Gente, uma forma simples. Fique um pouquinho depois do culto, você vai ver. É muito bom. Fica mais um pouquinho. Aí, pastor, não tem amor, essa igreja não tem comunhão. Aí quando vai olhar para essa pessoa, não chega para um momento de comunhão, não chega para uma coisa, não chega para outra, mas são os mais que estão cobrando. O versículo diz o quê? Tudo que quereis que os homens façais, fazeis vós. Comece em você. Amém?